Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a essa série de, de encontros, de aulas, seja lá como você quiser chamar, onde nós vamos falar sobre um dos principais temas da nossa fé, se não o principal. Nós vamos dar início a essa série chamada Os Sacramentos, porque toda a nossa vida espiritual, de nós católicos que queremos buscar a santidade, que queremos nos aprofundar nesse mistério da, da vida espiritual, de uma verdadeira vida cristã, ela vai girar em torno desse tema importantíssimo que são os sacramentos da Igreja Católica. E é um tema assim lindo, maravilhoso, importantíssimo, mas que parece que ele não tem tanta demanda. Parece que quando nós vemos algumas aulas no YouTube ou na internet, são aquelas aulas chatas, maçantes, por mais que a pessoa se empenhe ali em passar um conteúdo bom, um conteúdo importante, muitos pecam no modo de expor esse conteúdo importantíssimo. Então, como aqui o nosso perfil, o nosso canal é voltado para ensinar técnicas de oratória, nós vamos unir o útil ao agradável. Se você está aqui, eu acredito que você seja pregador, catequista, está querendo se aprofundar melhor nesses mistérios, nesses tesouros que são os ensinamentos, que é a doutrina católica. Unindo o útil ao agradável, você vai aprender o conteúdo, que no caso em questão são os sacramentos, e você vai aprender olhando, praticando, o como expor esse conteúdo. Então seja muito bem-vindo, como esse conteúdo é um conteúdo relevante, um conteúdo importante para todos nós pregadores e catequistas, vou te pedir um favor. Ajuda a compartilhar esse vídeo. Eu sei que é chato ficar pedindo toda hora like, se inscreve, compartilha, mas infelizmente é um conteúdo que, se nós não fizermos essa ação, o YouTube não vai entregar, porque tudo aquilo que é espiritual, nós sabemos que há uma guerra, uma batalha, então a própria plataforma ela não vai entregar se ela não entender que é um conteúdo relevante. Então, para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante, eu preciso da sua ajuda. Então eu preciso que você deixe o seu like, não custa nada, é só você apertar esse botãozinho aí. Se inscreve no canal para que você não perca essa série, os outros vídeos que virão. Nós vamos abordar cada sacramento num vídeo específico. E compartilha no seu grupo de pastoral, porque você compartilhando, multiplicando esse conhecimento, toda a sua equipe pastoral, seja de catequese, de crisma, vocês vão estar alinhados, porque todos vão ter a mesma base de conteúdo. Então, curte, se inscreve, deixa um comentário aqui de onde que você está vendo, de qual estado do Brasil você está assistindo essa aula. E há quanto tempo você já é catequista, se você já prega, ou se você é aquele catequista que tá quietinho ali só aguardando a sua vez de pregar, ou se você já faz pregações. E me dá um feedback sobre o que você achou desse conteúdo. Acredito que você vai gostar muito, porque é um conteúdo que tem muito a ver com a nossa fé. Então nós vamos entrar hoje nos sacramentos. Nós vamos ver o que são os sacramentos de forma geral, o que eles fazem em nós e o que eles fazem na igreja. Então daí nós vamos ver a importância dos sacramentos e de uma vida sacramental na nossa busca, de como isso opera, de como isso propicia a nossa vida de santidade. A nossa busca pela santidade, ela é alimentada, ela é fortificada pela nossa vida sacramental. Então, o que são os sacramentos da igreja? Vou compartilhar a tela do meu computador com você. Esse númerozinho aqui, ó, indica você, caso você queira aprofundar os seus estudos, esse número aqui indica o artigo onde você vai encontrar esse texto no Catecismo da Igreja Católica. Então, o que são de fato os sacramentos da igreja? São sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Então aqui só nessa primeira frase nós temos aqui um conteúdo que já dá uma pregação. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naqueles que o recebem com as disposições exigidas. Então, o que são sinais? Sinais é tudo aquilo que aponta, é tudo aquilo que direciona para uma realidade ou para uma direção.
Então, sendo os sacramentos sinais eficazes, é aquilo que aponta, que te joga, que te indica em direção à graça. Que graça? A graça de Deus, a graça do Espírito Santo. Instituídos por Cristo. O próprio Cristo é o próprio Cristo, o próprio nosso Senhor, foi Ele quem instituiu cada sacramento da igreja. E isso aqui é muito importante. O próprio Cristo é o autor dos sacramentos. Sacramentos estes confiados à igreja, por meio dos quais, e aqui nós vamos combinar oratória, retórica, português, e espero que seja uma grande ajuda para você. Então, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Então, esse dos quais é um pronome relativo que ele retoma o termo anterior. Então, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Dos quais quem? Dos sacramentos. O que essa simples frase está dizendo para nós? Ela é simples, mas ela é de uma profundidade teológica gigantesca. Por meio dos sacramentos, nós recebemos a vida divina, nós recebemos a vida de Deus. E isso aqui é para deixar a gente empolgado. E às vezes a gente está vendo um catequista, um pregador falando de sacramento de uma forma toda xoxa, de uma forma toda sem graça, aquela água com chuchu. Quando a gente for falar de sacramentos, a gente tem que demonstrar entusiasmo, empolgação, porque a vida da igreja gira em torno dos sacramentos. Ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Cada um dos sete sacramentos tem uma forma específica de ajudar, de auxiliar a nossa vida na graça nessa busca da santidade. E em cada aula de cada sacramento específico nós vamos falar dos efeitos de que cada sacramento produz na nossa alma. Toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Há na igreja 7 sacramentos, daqui todo pregador, todo catequista tem que saber de cor todos os 7 sacramentos. Batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Então nós vamos nos próximos vídeos falar de cada um desses sacramentos de forma pontual. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus quem fundou, quem instituiu os sacramentos. Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. Nosso Senhor vive ressuscitado. É dele que sai essa força, essa graça santificante dos sacramentos. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a igreja. São as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Sendo sinais, destinam-se também à instrução. Não só supõem a fé, mas por palavras e coisas também a alimentam, a fortalecem e a exprimem. Por esta razão, são chamados sacramentos da fé. Então a vida sacramental, meu irmão, minha irmã, ela destina-se à sua santificação. É inconcebível, inaceitável que pregadores e catequistas não estejam em dia com a sua vida sacramental. Por vida sacramental aqui entendamos que todo catequista, todo pregador, ele minimamente deve ter cumprido ali os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e eucaristia. Então todo pregador, todo catequista, ele deve estar em dia com os sacramentos da confissão e o sacramento da eucaristia. Então essa é a função dos sacramentos: santificar os homens, nos santificar e alimentar e fortalecer a nossa fé, a nossa vida espiritual. Esse artigo 1127, ele exige um pouco da sua atenção, porque ele tem termos aqui que são bem complexos, e é aqui que muita gente acaba se enganando ou deixando para lá justamente por causa dessa complexidade, mas é aquela complexidade que depois que você entende, você admira, você fica apaixonado, e ele que expande a sua fé. Então vamos ler juntos. Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam
deixa eu antecipar aqui. O que o sacramento do batismo significa? O que ele quer mostrar para nós? Que com aquele banho da regeneração nós somos lavados, purificados do pecado e também nos tornamos filhos de Deus. Então, quando o padre joga aquela água, aquele sinal visível à água, ele está não apenas simbolizando aquela purificação, aquela lavagem do pecado, está acontecendo de fato aquela purificação do pecado original. Por isso que tem aquele sinal visível, aquela água sendo derramada, ele significa aquilo, mas de fato está acontecendo. E eles são eficazes porque neles age o próprio Cristo. É o próprio Cristo quem batiza. É Ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. O Pai sempre atende à oração da Igreja de seu Filho, a qual, na epiclese de cada sacramento, exprime sua fé no poder do Espírito. Abrindo um parênteses, essa palavra epiclese significa invocação do Espírito. Então, em todo sacramento há a ação do Espírito Santo por meio de nosso Senhor. É o próprio Jesus, o autor dos sacramentos, e o Espírito Santo agindo em Jesus dispensa, age em nós por meio da graça. Assim como o fogo transforma nele mesmo tudo o que toca, o Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Artigo 11, 28. Este é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato. Literalmente significa pelo próprio fato de a ação ser realizada, isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo realizada uma vez por todas. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou o recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito agem nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Contudo, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. O que essa frase ex opere operato quer dizer? Significa que, independentemente do que o ministro, quem é o ministro do sacramento, o padre, o bispo ou o diácono, independentemente de como ele esteja naquele momento, estou tristinho, estou em pecado mortal, independentemente de como o ministro esteja, naquele momento em que ele está celebrando o sacramento, agindo em persona Christi, ou seja, agindo na pessoa de Cristo, independente se ele está mal-humorado, se ele está tristinho, se não tem música ou se tem música, se a igreja está arrumada ou se a igreja está desarrumada, não interessa de como esteja o estado espiritual, emocional, de como esteja a ornamentação da igreja. O sacramento acontece porque ele independe das condições humanas. Quem age naquele momento é o próprio Deus. Então, o sacramento está acontecendo. Então, dependendo do sacramento, aquele sacramento vai realizar aquilo que ele significa. Na hora da missa, da Eucaristia, o padre está lá depressivo, em pecado. O sacramento da Eucaristia está acontecendo ex opere operato, acontecendo pela sua própria eficácia e não pela vontade, não pela eficácia ou santidade ou dignidade do padre. Os sacramentos, eles acontecem por força, pela ação do Espírito Santo. E aqui embaixo, contudo, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem recebe. Se o sacramento acontece independentemente da vontade do padre, do estado espiritual do padre, se ele está em pecado ou não, se ele está com depressão ou não, se ele está feliz ou não, o sacramento acontece. Só que o que o sacramento comunica? Ele comunica a graça, ele nos comunica a vida de Deus. Vamos olhar para os sacramentos como uma grande fonte de água. E nós somos pessoas sedentas. Se o sacramento ele é essa fonte de água que jorra, se o sacramento é essa grande fonte de água viva que jorra, e a nossa alma é uma alma sedenta
nós vamos beber, nós vamos nos santificar conforme a nossa sede. O sacramento é a fonte e a nossa alma recebe dessa fonte, dessa água viva, conforme o tamanho da nossa sede. Então, quando a igreja fala, contudo, os frutos dos sacramentos, que frutos são esses? A vida divina, as graças, dependem também das disposições de quem o recebe. Então, se tu vai participar da missa de qualquer jeito, sem se preparar para a missa, em estado de pecado e comunga, você não vai estar recebendo nada. Você não vai estar recebendo todo aquele potencial que a Eucaristia pode te dar, todas as graças que a Eucaristia pode te dar. Então, quanto maior o desejo, quanto maior as tuas disposições interiores na hora de receber o sacramento da Eucaristia, na hora de se confessar, seja qual for o sacramento, quanto maior a tua disposição interior, maior vai ser a ação da graça dentro de você. 11:29. A igreja afirma que para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os com misericórdia, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é o que o Espírito de adoção deifica os fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único, o Salvador. Sem sacramentos não há salvação. É por isso que a igreja ensina que em todos os sacramentos, mas de forma específica no sacramento da Eucaristia, acontece o mistério pascal, a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor, que de fato veio para nos salvar. Então, em cada sacramento está acontecendo o mistério da nossa salvação. Isso é bonito demais, meu irmão, minha irmã. E enquanto nós estamos recebendo cada sacramento, é o Espírito Santo nos curando, nos transformando e nos conformando ao próprio Jesus. Lembra? Imagem e semelhança. Então, quanto mais missa nós participarmos, melhor. Quanto mais nós nos confessarmos, melhor. Quanto melhor nós participarmos dos sacramentos, mais unidos, mais parecidos, mais conformados a nosso Senhor, nós iremos parecer. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica. O que é deificar? É nós estarmos tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas irão olhar para nós e não ver mais o Igor, não ver mais a Maria, a Joana, irão ver o próprio Jesus através de você. E aí, aqui aprofundando um pouco, a gente já falou do que são os sacramentos e o que fazem. E existem alguns conceitos que é só para quem quer se aprofundar. Se você não quer mais se aprofundar, você pode parar a aula aqui, pode voltar a fazer suas atividades. Mas se você quer se aprofundar nos sacramentos, existem conceitos que pouquíssimas pessoas conhecem e eu vou apresentá-los para você aqui. Os sacramentos, como são sinais visíveis, sinais sensíveis que apontam para realidades espirituais, nós precisamos que cada sacramento tenha ali os seus sinais, os seus apontamentos que direcionam para aquela realidade que ele quer indicar. Então, existem conceitos que sem esses conceitos, que sem essas palavras, você fica meio que vagueando. Então, que conceitos são esses? Matéria e forma. E é muito importante que você entenda esses conceitos se você quiser realmente ser um catequista, um pregador diferenciado. Não esses catequistas meia boca aí que eu não gosto de estudar. O que seria a matéria? A matéria é a matéria física propriamente dita, para que nós possamos ver, para que nós possamos sentir, tocar, ouvir. E a forma é o rito. Lembra que quando eu li algum artigo ali, que eu não me lembro mais qual foi, quando falava da epiclese, da invocação do Espírito Santo, cada sacramento tem a sua forma, a sua epiclese própria de invocar o Espírito Santo. Vamos pegar como exemplo o sacramento do batismo. Qual é a matéria do sacramento do batismo? A água e o óleo. Qual é a forma ou fórmula, tanto faz? São as palavras. Quando o padre invoca o Espírito Santo sobre a vida daquela criança ou daquele adulto que está se batizando e joga a água, ele fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Essa é a fórmula. Se o padre jogar a água
e não falar as palavras, não acontece o batismo. Se o padre fala as palavras e não joga a água, não acontece o batismo. Então, para que aconteça o sacramento, para que aconteça esse sinal visível por completo, é necessário a matéria e a forma. Ou seja, no momento que o padre está jogando a água, o sinal visível, o óleo da unção, ele tem que falar: eu, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacramento da Eucaristia, qual é a matéria? O pão e o vinho. Qual é a fórmula? As palavras: santificai, Senhor, esse pão, esse vinho, para que se transforme em corpo e sangue. E aí, aí o padre levanta lá e fala: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Essas são as palavras. E agora um outro conceito importante. Então nós vimos o que são os sacramentos, para que servem. Nós vimos esse conceito de matéria e forma. E existe um outro conceito que é muito importante, que é o conceito de caráter. Então, existem 3 sacramentos que ele imprime caráter na nossa alma. Que sacramentos são esses? É o sacramento do batismo, do crisma e da ordem. Quando alguém recebe esses 3 sacramentos, é como que se fosse marcado, é como se fosse impresso nele o caráter, a vida divina. Então, quando nós somos marcados através do sacramento do batismo, na nossa alma está registrado para todo sempre que nós somos batizados, que nós somos filhos de Deus. A mesma coisa acontece com o sacramento do crisma. A mesma coisa acontece com o sacramento da ordem. Quando um homem é ordenado sacerdote, ele é padre para todo o sempre. Ainda que um padre morra e vá para o inferno, ele será padre até no inferno. Então, esse caráter, essa marca indelével. Por que é indelével? Para sempre. Ela fica registrada, marcada na nossa alma para sempre. E Santo Tomás de Aquino, ele tem uma definição, uma analogia, melhor dizendo, sobre como funcionam os 7 sacramentos na nossa vida espiritual, na vida da igreja. Ele faz uma analogia da vida espiritual com a vida humana, com a vida biológica. Como funciona a vida biológica? Nós nascemos, nos desenvolvemos, nos tornamos homens maduros, mulheres maduras, adoecemos, recuperamos nossas forças, nos multiplicamos até o ponto de morrermos, crescer, multiplicar. Então São Tomás, ele fez essa analogia, na qual onde o batismo simboliza o nosso nascimento na fé, o nosso crescimento ou desenvolvimento se dá por meio do sacramento do crisma ou da confirmação. A nossa nutrição, para que nós possamos continuar nos desenvolvendo, vem através do sacramento da Eucaristia. Quando nós ficamos doentes e precisamos recuperar as nossas forças, vem através do sacramento da confissão e do sacramento da unção dos enfermos. Os sacramentos de governo, de condução da comunidade, se dá por meio do sacramento da ordem. Os padres, os bispos são os nossos líderes. E o sacramento da preservação, da multiplicação da espécie, se dá por meio do sacramento do matrimônio. Então nós, nessa estrutura, nós percebemos a vida espiritual da igreja. Sacramentos visam a santificação individual do homem, da mulher, como da igreja como um todo. Então eu não sei o que essa aula aqui contribuiu com você, meu irmão catequista, meu irmão pregador, mas se você sair dessa aula já entendendo a importância da vida sacramental, para mim já vai ter valido muito a pena. Então eu deixo aqui mais nesse finalzinho de aula para você. Não demole, não vacila. Você está pregando a palavra de Deus, você é catequista, você é pregador. Esteja com a sua vida sacramental em dia. Busque o sacramento da confissão, um tempo bom ali, médio, para você se confessar. A cada 2 meses, de 2 em 2 meses. Eu não tenho pecado mortal, mas vai botando ali um monte de pecadinho venial, isso vai virando uma bola de neve. Então se confesse a cada 2 meses, não falte missa, na medida do possível se confesse e comungue pelo menos todo domingo. Catequistas e pregadores devem comungar todo domingo, claro, logicamente os que podem, né, se não houver alguma excepcionalidade. Vou pedir novamente que você se inscreva no canal, isso me ajuda a continuar produzindo os vídeos. Deixa aqui o seu like, curte esse vídeo, deixa um comentário e compartilha com os seus irmãos de pastoral. No próximo vídeo trataremos sobre o sacramento do batismo. Até o próximo vídeo, fique com Deus.